Aleluia. Podem se sentar. Pai, eu preciso de meu machado bem amolado para manejar com impulso, com a unção do Espírito Santo. Amém. Eu preciso da graça para falar em toda a igreja, para me ouvir e pegar, captar, ser desafiados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meu marido Marcelo é da Assembleia de Deus, original da Coreia, que é do Paulo Yonggi-jo. Agora mudou para David Yonggi-jo, conhece? 800 mil membros, maior igreja do Evangelho Pleno. Mas na Coreia fala a mesma coisa. A Assembleia de Deus, Evangelho Pleno, considera a mesma coisa, aqui é diferente. Ele cresceu lá, ele era, quando ficava doente, ia no pastor, David Yonggi-jo, e ele impunha a mão, ele era curado assim, né? Eu vim pequena, e eu sou da Assembleia de Deus de São Paulo, comunidade de São Paulo, em aclimação. E vou falar um pouquinho da Coreia. A Coreia tem 5.000 anos de história. É muito velha. E só 130 anos de evangelismo, só. Mas hoje é segundo lugar em missão. Primeiro lugar é Estados Unidos. A Coreia, o Brasil é 90 vezes maior que a Coreia do Sul. É tamanho do estado de Pernambuco. E um país tão pequeno assim, sendo segundo lugar na missão mundial, chamou a atenção do nosso Deus. Então, nos anos 60, era o quarto país mais pobre do mundo. Após a guerra da Coreia, que terminou em 1953, eu e meu marido nascemos após a guerra, felizmente. Só tinha 3% de cristãos. Mas eu me lembro, nos anos 60... eu, pequenininha, ia com a minha mãe na feira. Na minha frente acontecia assaltos, 3, 4, era no ônibus, na rua, na feira, invadindo casas, tudo. Porque após a guerra, a Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. 80% da nação eram favelados, tudo destruído. Tudo destruído. E sem trabalho, sem comida. E há um ditado coreano: 3 dias com fome, todo mundo se torna ladrão e assaltante. A pobreza gera revolta, e a revolta produz a violência. Então os 3% de cristãos começaram a acordar às 4:30 da manhã, ia às igrejas às 5 da manhã, interceder pela nação. Porque nós sabemos, cristãos, temos autoridade sobre a nação. A gente não pode culpar só os políticos, não. A Bíblia fala sobre que nós devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles são incrédulos, porque nós temos a autoridade na boca, para dar discernimento a eles, para ter o país calmo, paz social. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2:2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E hoje a Coreia tem milhares, acho que não sei a quantidade, é onde tem mais igrejas no mundo e maiores igrejas evangélicas do mundo. Todos acordam 4:30, todas as igrejas têm culto da madrugada, oração fervorosa após 30 minutos da pregação da palavra, por 1 hora, 2 horas. Quem trabalha, ora por 30 minutos, vai embora. Mas 365 dias por ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada, sabia? E eu levo 2 grupos, 2 vezes por ano, já faz 6 anos, todo ano estou levando pastores brasileiros, líderes cristãos para a Coreia. Deus me colocou como ponte Brasil-Coreia, porque tudo que eu acho de bom da Coreia eu trago para o Brasil. Deus sabe da cor do meu coração, verde e amarelo, apesar da minha cara assim oriental, mas Ele me investiu de autoridade para eu falar disso para vocês. Amém? O Brasil, com agora 200 milhões de habitantes,
45 milhões vivem na pobreza. Por causa que ele me investiu da autoridade, vou falar um pouquinho. Comunidade carente ou favelados do Brasil. Então a Coreia tentou tantos projetos, mas de todos deu um projeto certo por causa da oração, intercessão dos cristãos. Nós sempre, quando oramos em primeiro lugar para a nação. Vocês fazem isso também? E por último, por minhas coisas, por meu filho, minha saúde, por último. Primeira coisa é para a nação. Vocês fazem isso? Vai mudar a mentalidade os políticos brasileiros. Eles vão ficar políticos tementes. É o que os coreanos fizeram. Eram todos incrédulos, os presidentes, senadores, deputados. Mas por causa da intercessão dos cristãos, eles tiveram o discernimento, sabedoria. E mudou de quarto país mais pobre do mundo, que era a Coreia do Sul, nos anos 60 e 70. Em 2 décadas, somente em 20 anos, tornou para a 12ª potência mundial que é hoje. E a oração da madrugada, eu faço questão de falar para todas as igrejas do Brasil. Já tenho 200 igrejas do Nordeste, de todo o Brasil, que já estão começando a pegar a oração da madrugada. Só vou ler algumas, porque há dezenas. Olha, em Gênesis 19, 27, Abraão teve seu encontro com Deus na madrugada. Em Êxodo 24:4, Moisés teve seu encontro com Deus na madrugada. Em Josué 6:15, o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada. Jericó caiu na madrugada, sabia? O Mar Vermelho separou na madrugada, sabia? A ressurreição de Jesus também aconteceu na madrugada, sabia? Em Salmo 88:13, o salmista orava na madrugada. Salmo 63:1 também. Marcos 1:35, Jesus orava na madrugada. O hábito de orar na madrugada é do próprio Jesus Cristo. Marcos 16:9, Jesus ressuscitou na madrugada. Provérbios 8:17, igreja coreana ora na madrugada. Diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se você clicar madrugada, a palavra vai sair dezenas. E os coreanos seguiram, porque 80% da nação em favela, era impossível viver, né? E isso levantou a Coreia. Então, a missão, segundo lugar no mundo. Oração da madrugada, continuando. E o terceiro, foi que, de tanto a gente orar, os políticos ficaram sábios, inteligentes, e bolou um projeto. Eu não vou passar aqui, porque não dá tempo, ele me deu só hoje à noite. Então, mas o segredo desse projeto tem princípio em desenvolver a favela, fazendo com que os próprios moradores, habitantes, atuem no desenvolvimento da favela. Então, por exemplo, o governo não tinha dinheiro, era pobre, paupérrimo, mas elaborou desta forma: cimento e areia gratuitos, pedindo ajuda de algumas empresas que ainda sobreviviam, isentando o imposto deles. Para eles tanto faz, né, pagar imposto ou ajudar no cimento e areia. Pastor. E procuravam favela. Quem quer largar violência, roubo, assalto, pobreza e quer aceitar esse projeto? Algumas falam: não vou aceitar, vai dar errado de novo. Outros: tá, eu vou tentar mais uma vez. Só que todos vocês vão se mover, vão trabalhar. Então, hoje, a minha casa, o meu barracão será demolido e todos da minha rua vêm para levantar minha casa. Num dia só consegue. Se todos da minha favela me ajudam. Amanhã é sua casa, depois é sua casa. E passou alguns meses, toda a favela ficou com casa decente, né? Então o governo premiava, colocava em competição 2, 3 favelas. Quem terminasse primeiro ganhava o quê? Escola para crianças, biblioteca, posto de saúde. E depois pavimentava toda a rua, entrava com água, esgoto assim. E mudou a Coreia. E vou mostrar isso pelas fotos. Porque tudo que é gratuito incentiva a ociosidade.
Não pode dar nada grátis para pessoas que já estão ociosos, preguiçosos, só está querendo tudo assim, esticando a mão, tá? Os outros projetos falharam porque dava tudo gratuitamente, não tinha. E quem passou esse programa na televisão? Vocês conhecem um ator famoso americano, Brad Pitt? Ele que passou por 30 minutos falando sobre essa restauração desse rio super poluído para o que é. Então, eles falam que é um projeto. Na verdade, a Coreia ficou agora uma referência mundial na restauração e na humanização de zonas urbanas degradadas a partir daquele original. O que eu quero falar é daquele original, porque esse aqui realmente entra em investimento, mas aquele original não entra tanto, porque faz o próprio favelado se mover, né? Bom, esse aqui demoraria mais ou menos 1 hora, mas eu fiz bem rapidinho, resumidinho, tá? Porque só me deu uma noite aqui nessa igreja. Bom, então, vou falar um pouquinho da oração da madrugada, que eu já contei os versículos. A mãe do Marcelo, ela ora 5 a 7 horas por dia. Quando ela fica doente, porque ela é de carne, físico, então ela só pode orar 2 horas por dia. E ela me liga preocupada. Só orei 2 horas hoje, meu corpo está muito adoentado. Senhora, está tudo bem. Ela transformava a Bíblia nos cantos da Bíblia. Aqui e aqui. Ficava toda desgasta de tanto ela virar a página. Sabe em quantos anos? Em 5, 6 anos. O Marcelo cresceu pensando que todas as cristãs fazem isso. Em 5, 6 anos torna uma Bíblia nova para jogar no lixo. Ela é a única pessoa. Eu conheço centenas de pastores, sabe, famosos até. É a única pessoa que decora quase. Porque ela não estudou, ela não sabe ler nem escrever. Mas Deus abriu os olhos dela só para entender a palavra. Que maravilha, né? E ela era evangelizadora nata. Ela não aguentava ficar sozinha. Ela, na igreja do Paulo Yonggi-jo, que é grande, né? Ela evangelizava na rua, na feira, centenas de pessoas. Então o Paulo Yonggi-jo e os pastores amavam ela, porque ela fazia crescer a igreja. Mas ela achava isso natural. Jesus, ao ascender, na sua ascensão, o que falou? Que nós receberemos Espírito Santo e seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. Jerusalém significa minha casa, meus pais, meus filhos, minha parentada, né? Pessoas que estão sempre convivendo aqui na minha casa. Judeia significa as pessoas que você tem contato na escola, no trabalho, sua vizinhança. Samaria são pessoas que você não conhece, de outra cidade, outro bairro. Confins da terra é confins da fé, nações. Então, por que Jesus falou nessa ordem? Para você falar dentro da sua circunstância. Começa dentro da sua casa. Fale de Jesus para sua família, seus primos, primas. Depois para vizinhas, para colegas de classe, depois para outro bairro. Acompanha as missões da igreja, acompanha o pastor, sai nas ruas no sábado, fazer evangelização de porta em porta. E depois o Senhor vai colocar até confins da terra, como está me colocando. Amém? Não aqui em São José dos Campos, mas em São Paulo há muitos cristãos que dizem assim: estou salvo mesmo, que se dane os outros. Deus vai te cobrar. Cadê aquela sua amiga, seu colega, que eu coloquei no seu caminho para falar de mim? Ele vai cobrar. Uma vida cristã não pode passar essa vida sem deixar um legado de servidão e amor, resgatando almas, modificando a vida de muitos para melhor. Dar, influenciar positivamente para os outros. É isso que Jesus quer, por isso que Ele te salvou. Não é para ficar só com você salvo. Eu estou salvo mesmo, que se dane os outros. Não é assim não, gente. Ele vai te cobrar.
Bom, meu pai, há 40 anos atrás, resolve largar tudo da Coreia do Sul. Ele era um comerciante bem assim, sucedido. Porque ouviu falar de um país 100 vezes maior que a Coreia, quase 90 vezes, 100 vezes, sem guerras, porque ele passou quase que toda a vida durante as guerras, rico em fauna e flora, e vamos nos imigrar. Das tantas qualificações excelentes que ele falou do Brasil, eu que era pequena, o que mais me impressionou é que eu podia comer bananas e laranjas todos os dias. Porque uma banana e uma laranja naquela época, pós-guerra, ainda com neves no inverno, a gente nem faz ideia como é uma laranjeira ou uma bananeira. Só se come uma vez por ano quando é filho de ricos, no aniversário. Vocês dão graças a Deus por poder viver num país tão rico em frutas tropicais? Tem que dar graças. Muitos países invejam o Brasil. Vocês têm tudo para tornar a primeira potência do mundo. Bom, então nós viemos de 53 dias de navio, porque não tinha avião ligando Coreia do Sul e Brasil. Quando cheguei aqui, realmente o que meu pai falou era incrédulo. Falou que era paraíso na terra. Para meus olhos também, o Brasil parecia paraíso na terra. Compramos um sítio em Jacareí, perto de Mogi das Cruzes. Tinha já plantação frondosa, com raízes para fora. Era marronzinho, branca por dentro. Cozinhamos, era uma delícia. Mas passamos mal porque era mandioca brava. Ficamos um ano só, meu pai queria mexer na agricultura e tal, mas como a gente tinha que ir na escola, nós éramos pequenos, a gente mudou para bairro de Tatuapé, em São Paulo. Ele comprou um empório de secos e molhados. E a grande dificuldade é que a gente, apesar de não falávamos nada de português, é uma grande dificuldade para todo estrangeiro. Mas outra dificuldade é que os fiadores, que não tinha supermercado, assinavam para pagar no fim do mês. Para nós, olhos grandes, nariz grande, todos vocês tinham a mesma cara para nós. Então meu pai teve que bolar um dicionário. Nome Maria, entre parênteses em coreano, Pernalto. Nome Paulo, Paulo, entre parênteses em coreano, narigudo. Mauro, barrigudo. Pedro, chá de boné. Ele ficou craque em botar apelidos em um instante. E a gente só usou esse dicionário por 7 anos. E depois é que descobrimos, ficamos chocados em saber que nós é que tínhamos a mesma cara para vocês. Bom, minha vida escolar foi terrível, né? Porque eu estava no meio da escola fundamental, mas eu era presidenta da classe. Todo mundo nos respeitava, né? Família já respeitado, tal, de honra, fama, tudo. E eu era, de repente, caçoada de macaca, porque não tinha orientais naquela época. De repente eu era macaca. Olha, eu larguei bananas e laranjas, cerrei os punhos, e não posso me mudar minha fisionomia. Mas no que eu posso vencer esses meninos que me chamam de macaca? Só com crânio. Eu estudava, decorava 20, 30 vocabulários por dia até meia-noite. Porque com o meu ego ferido, a única maneira de sobrepujar essa ferida era ganhando no estudo, é ou não é? Com esforço. Em um ano eu tiro nota 10 em todas as matérias, menos em português. Porque português é uma língua difícil, com gêneros. Até hoje eu erro gênero. E já estou perdendo fluência, já estou vivendo 20 anos em Estados Unidos. Mas vocês estão me compreendendo, né? Aleluia. Eu atribuo esse êxito escolar porque eu usei minha frustração para me construir, não para desistir ou destruir-me. Use seu ponto fraco e empenhe. Use esse aí como estímulo para você sobressair melhor em algo que você pode mais que os outros. Amém? E eu me formei em comunicação visual na FAP, sempre primeira da classe. Eu passei em primeiro lugar também no exame de admissão. Quem é época de exame de admissão? Era difícil conseguir uma vaga no ginásio, né? E
o Estado de São Paulo veio me fazer entrevista, porque era impossível filha de imigrante em 1 ano passar em primeiro lugar no exame de admissão. E aquilo me incentivou, e eu sempre tentei ser primeira da classe. Me formei e fui trabalhar na Koreanel, ganhando um salário alto, porque eu era muito esforçada. Porque meu pai sempre me incutiu na cabeça: nós viemos para o Brasil para sermos úteis a esta nação. Vamos ser úteis para a nação que nos acolheu. Puxa, se eu vou ser útil no Brasil, uma nação tão gigante, eu não posso viver de qualquer jeito, é ou não é? Papais e mamães, plante no coração dos seus filhos um sonho ousado. Ele seguirá esse sonho e tornará realidade. E trabalhei lá 7 anos e de tanto trabalho eu contraí insônia crônica, que não me deixava dormir por 20, 30 minutos. E inclusive eu trabalhava sábado e domingo, que fechava a companhia, por minha conta. E nunca falei para meu chefe: olha, me dá hora extra que eu trabalhei esse sábado e domingo, 3 horas cada. Nunca. Eu fazia aquilo com gosto e prazer. E Deus me observou. Se você é estudante, é funcionária do banco, é vendedor, faça o máximo de si no lugar em que você está. Porque Ele observa e diz: esse vai me servir na obra. Ah, essa será meu instrumento na expansão do reino. E Ele vai te promover, vai te escolher, vai te dar obra do reino, assim como Ele fez comigo. Bom, houve uma época muito difícil na companhia, que todo mundo sofreu, e eu também sofri junto, e aquela insônia crônica me deixou assim, com imunidade tão baixa, e nenhum remédio para dormir servia. Imagina dormir 30 minutos por noite. Passou 3 meses. Feijões pretos saíram no meu rosto. E meu chefe, pela primeira vez, me deu 1 semana de férias. Porque eu era tão indispensável na companhia, durante 6, 7 anos, né? Minha mãe, consternada, todos éramos incrédulos, foi procurar amigas da Assembleia de Deus, da comunidade coreana em São Paulo, e elas a levaram para a montanha de oração. Montanha de oração é coisa típica da Coreia do Sul. Sobe na montanha, a igreja faz cavernas, você entra, fica aí ajoelhado e você pode berrar, clamar, que ninguém ouve. Nós fomos na montanha de oração, pastor, naquela vez? Não deu tempo. Então eu levo, todos os anos, pastores para experimentar a experiência evangélica Brasil-Coreia, oração da madrugada, focalizando tudo. Aí ela voltou em 1 semana radiante, diferente. Eu estava assistindo televisão, era quase já 9 horas da noite. Ela veio sentar, meu pai na poltrona. Ela colocou os 10 dedos para me massagear a cabeça. E ela começou a falar alguma coisa no meu ouvido. Eu, que é isso? Mas o dela transmitia um poder. E eu, como senti que ela estava fazendo isso por mim, eu a deixei, assistindo televisão, continuando. Demorou, ela massageando, Eu que não acreditava em Deus, em visão, em nada disso, porque era muito racional, eu me vejo ao lado do televisor, ajoelhada, diante de um homem de cabelos longos, de roupas longas, de um brilho dourado intenso. E ele que estava me massageando, só que o interessante é que os 10 dedos dele estavam totalmente penetrados dentro da minha cabeça. Até aqui, me eletrocutando. Não é essa eletricidade que vocês conhecem, mas é de profunda paz, profundo amor, profunda alegria, felicidade. E minha cabeça começou a tremer, descia o corpo inteiro tremendo. Meus olhos com lágrimas escorrendo. Agora o lá da minha mãe tornou para lá, mais forte, porque ela assustou,
Então meu pai, que estava assim, ouviu lá forte, e eu tremendo, ele desligou rapidinho, veio correndo. O que está acontecendo com você? Só que as vozes deles estavam longe. Estava longe, porque eu estava tão compenetrada, me relacionando profundamente com esse senhor de vestes longos dourados. Passou algum tempo, sumiu a visão. Mamãe, papai não viu esse homem? Não, aconteceu isso, aquilo. Minha mãe, escuta, você recebeu batismo poderoso direto do Senhor Jesus, acho que você está curada. Aleluia. Você mãe, você pai, sua oração tem poder. Sua oração vai tirar sua filha da enfermidade, seu filho do gangue, do vício, do fumo. Em nome de Jesus, que se tornem pais, mães que usem o poder da oração. Amém.